Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Nós vamos continuar o nosso estudo no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, continuando o tema da oração. Jesus, que certamente considerava esse tema muito importante, traz um novo ensino aqui. Ele continua o seu ensino, na verdade, que nós começamos no nosso último programa, falando da oração. Agora, Jesus apresenta, a partir do verso 9, aquela famosa oração do Pai Nosso, que o nosso estudioso Blomberg, na verdade, diz que é a oração do discípulo. É a oração que Jesus gostaria que seus discípulos fizessem. Mas veja, é mais provável que Jesus tivesse a intenção de colocar essa oração como um modelo do que uma oração pronta que deve ser a todo momento repetida por nós. Não estou querendo dizer com isso, claro, que não há valor em você falar e repetir essa oração famosa do Pai Nosso, mas Jesus, porque nós estamos aqui falando na Bíblia de um contexto de ensino, quis ensinar, na verdade, que os elementos presentes nessa oração, por exemplo, a adoração, o fato, por exemplo, de que a primeira parte foca em Deus e a segunda parte foca no pedido, nos pedidos do discípulo, enfim, os elementos presentes nessa oração é que realmente Jesus gostaria de ver nas orações dos seus discípulos. Mas vamos ler juntos o texto a partir do versículo 9 até o versículo 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Fica muito claro no relacionamento que Jesus coloca para que nós, os seus discípulos, tenhamos com o Senhor, com Deus, a partir do próprio relacionamento que ele tinha com o Senhor, que existe uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal desse relacionamento. Nós pensamos muitas vezes nisso na própria figura da cruz. Nós temos um pedaço da madeira que fica na posição vertical e outro pedaço de madeira que fica na horizontal, realmente expressando essa relação que existe quando nós pensamos na nossa relação com Deus. Não existe apenas a dimensão vertical, ou seja, aquela direcionada da terra para o céu, mas existe também a dimensão horizontal, aquela que é relacionada de um crente, de um discípulo para o outro. E assim, essa oração que Jesus propõe como modelo tem as duas dimensões. Ela tem na sua primeira parte a dimensão vertical, olhando de baixo para cima, do discípulo para Deus. Mas na outra parte, na segunda parte, nós temos também a dimensão horizontal, olhando de discípulo para discípulo, como nós veremos agora na nossa breve reflexão aqui. Nessa primeira parte, então, Jesus chama Deus de nosso Pai, Pai Nosso. Não era comum que os judeus falassem com Deus dessa maneira. Naquele tempo, os judeus não chamavam Deus de Pai. Não era costumeiro, mas aqui Jesus quer que o relacionamento seja próximo. Jesus quer colocar uma nova dimensão para o relacionamento e Ele quer estreitar o laço entre o homem e Deus. Por isso Ele chama Pai.
e ele chama de Pai Nosso. Era pai de Jesus, mas era também pai dos discípulos. Jesus quer aproximar o coração do discípulo com o coração do próprio Deus, Pai Nosso. Mas, embora ele enfatizasse essa proximidade, era preciso que ainda assim o discípulo tivesse em perspectiva que Deus ainda era soberano. Por isso ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. O Senhor estava sim no céu, era o Pai glorioso, era o Deus soberano, tinha todo o poder. Ele estava próximo, é verdade, mas era preciso que se entendesse que ele ainda era Deus, que ele ainda era e é Senhor, e que há sim uma separação entre nós e Deus. Ele está próximo, mas ele não é como um de nós. Ele é o Senhor, ele é o nosso Deus e ele está nos céus. Está próximo como nosso Pai, está ao alcance de uma oração, mas é o Senhor soberano mesmo assim. E Deus diz assim: santificado seja o teu nome. Ele quer aqui colocar como o primeiro momento de aproximação o reconhecimento da santidade do Senhor, da santidade de Deus, que era importante e que deveria ser reconhecida. Senhor, seja o teu nome santo. É aquela consciência de que pela oração nós nos aproximamos da própria presença do Senhor. Nós estamos aí diante do seu trono e precisamos honrar o Senhor. Precisamos dizer que o nome dele é santo. Precisamos entender que o seu nome deve ser honrado e santificado. Verso 10 diz assim: venha o teu reino, é a primeira petição aqui. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Novamente, em reconhecimento na importância daquilo que Deus é e daquilo que Ele tem para nós, a petição era para que o reino do Senhor, a realidade do reino de Deus, ou seja, a sua soberania, viesse e fosse percebida na terra da mesma maneira como é percebida no céu. O Senhor reina no céu. O Senhor reina sobre os seus anjos, o Senhor tem todo o seu poder. E a petição de Jesus é para que essa soberania e a percepção dessa soberania e governo de Deus fosse também real aqui na terra. Era o desejo de ver o reino e a vontade de Deus realizadas na terra, pois já o são no céu. Nessa primeira parte, então, o foco estava em Deus. A santidade de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus e o seu governo sobre a terra. Mas a partir do verso 11, nós temos agora o foco nas necessidades e nos pedidos do próprio discípulo. Diz então o verso 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É interessante essa petição, porque não é uma petição de abastança, de abundância, mas uma petição que contempla a nossa necessidade. O foco de Jesus é para o pão diário, o pão que nós precisamos. Talvez a oração fosse: Senhor, amanhã dá-nos aquilo que nós precisamos, apenas o bastante. O coração do discípulo era um coração que reconhecia que tinha necessidades, mas que reconhecia que bastava que Deus desse aquela quantidade para a necessidade. Era interessante que naquela época, no primeiro século, a maioria dos trabalhadores fossem chamados de jornaleiros, porque eles trabalhavam por jornada, por dia. Eles recebiam uma diária, e aquela diária era bastante para comprar o alimento da subsistência daquele trabalhador e de sua família para um dia. Então, aquela era a paga ou o pagamento básico, e ele era o suficiente para um dia. E muitas vezes nós pensamos em orar e levar a Deus as nossas petições, mas para que haja abundância, para que possamos para que possamos guardar. E Jesus vai falar disso num próximo tema que nós vamos ainda falar mais adiante, num outro programa. Mas o fato é que aqui Jesus diz que bastava aquilo que era necessário para um dia. Dá-nos o pão de cada dia.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus aqui não estava mencionando o nome específico de pecado, mas ele fala da questão da dívida, porque ele começa a trabalhar também a dimensão horizontal, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Assim, Senhor, como nós temos perdoado, perdoa-nos. Será que você tem coragem de fazer essa oração, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte? Assim como eu tenho perdoado, Senhor, perdoa. Assim como eu tenho estendido perdão, Senhor, também me perdoa. Assim como eu tenho usado de misericórdia, Senhor, use de misericórdia para comigo. Lembra-se do que está lá no versículo, lá no comecinho do capítulo 5? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora aqui Jesus diz, assim como eu sou, assim como eu perdoo, Senhor, também me perdoa. Amém. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 3, foi levado pelo Espírito de Deus, capítulo 4, pelo Espírito de Deus, para ser tentado. Então é certo que Jesus, às vezes, pode até nos expor à tentação. Deus pode permitir que isso aconteça. Então, o sentido do que Mateus está registrando aqui da oração do Senhor é o seguinte: Senhor, não nos deixe sucumbir à tentação. Ou seja, Senhor, não permita que sejamos vencidos pela tentação. Deus não pode nos tirar da tentação. Ela virá. As tentações, as provas surgirão no nosso dia a dia. Nós seremos tentados, nós seremos colocados à prova. E muitas vezes Deus até intenciona que isso seja feito para que nós cresçamos, para que a nossa fé amadureça, para que nós cresçamos. Então o sentido aqui é que nós não caiamos, que nós não sucumbamos à tentação. E aí vem uma adoração no finalzinho da oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração foi inserida justamente para que o adorador coloque em perspectiva que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. E Jesus, no final, volta ao tema do perdão, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aqui sim, ele fala dos pecados. Na verdade, o que Jesus estava dizendo aqui é que a dimensão horizontal era tão importante quanto a dimensão vertical. Ele estava dizendo que o nosso relacionamento e o fato de perdoarmos os nossos irmãos era tão importante quanto o perdão do nosso Deus. E era preciso que os dois fossem contemplados. Tanto o relacionamento vertical do adorador, do discípulo com Deus, quanto o elemento horizontal do adorador, do discípulo com relação ao outro discípulo. Bom, nós vamos ainda continuar em um terceiro ensino que Jesus vai trazer acerca dos atos de justiça, mas isso será apenas no nosso próximo encontro. E até lá, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.